Igrejas evangélicas envolvidas na maçonaria. O que é a maçonaria? É uma religião? É uma igreja? A maçonaria ela é uma entidade milenar, né? Tem mais de 10 mil anos. De 10 mil anos? Nós não conseguimos descobrir onde foi que nasceu. Existem várias teorias do nascimento da maçonaria. Ela é uma entidade que congrega homens. Nós dizemos que são homens livres e de bons costumes para fazer o bem. Aqui a gente está numa espécie de antessala, vamos dizer assim, do templo? Átrio. Átrio? Que é uma antessala de entrada no templo. Aqui nós deixamos de lado todos os nossos afazeres, preocupações e pensamentos profanos para nos dedicarmos exclusivamente a estabelecer uma relação harmoniosa com o grande arquiteto do universo, que é Deus. Aqui embaixo um pentagrama, acima o sol. Nós E na entrada do aqui templo? na entrada do templo, o esquadro e o compasso, que foi o instrumento utilizado pelo grande arquiteto para fazer todo o universo. O G é geômetra, que quer também uma designação de Deus, né? E a pirâmide? A pirâmide, ela representa uma simbologia de muitos e muitos anos maçônica, onde se utilizavam, inclusive, as pirâmides para fazer as iniciações maçônicas. Até os dias de hoje, a maçonaria ainda parece envolta num certo manto de mistério, como se essa simbologia evocasse algum tipo de energia negativa, algum tipo de pacto com alguma entidade. Isso tudo acontece por quê? A maçonaria é realmente uma irmandade, vamos dizer assim, hermética, fechada, misteriosa? Ela era muito secreta na antiguidade, muito secreta. E por quê? Porque trabalhavam-se em cima de simbologias que não poderíamos mostrar para a população a simbologia. A maçonaria atual, ela é discreta, né? Nós não podemos fazer as coisas abertamente. Usamos a simbologia bíblica que diz que a mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Então, essa discreção, hoje em dia, fez com que nós abríssemos a porta para a sociedade para ver que aqui dentro nós não escondemos nada. Então, ultimamente, são várias entidades maçônicas no mundo todo que têm aberto as suas portas. Aquela história dos 3 pontinhos na assinatura do maçom, isso é mito ou é real? Não, aquilo todo maçom, ele não é obrigado a colocar os 3 pontinhos. São 3 palavras que formam os 3 pontinhos, mas ele não é obrigado a usar, né? Tem maçons que não usam justamente para não se identificar. Então, mestre, a gente tem aqui degraus. Aqui nós chamamos essa parte aqui de cima de Oriente, onde fica o delta sagrado, que representa a figura do grande arquiteto do universo, Deus. Aquele símbolo ali é um símbolo hebraico que representa Deus naquele triângulozinho, né? A maçonaria crê na reencarnação do espírito? A gente acredita em vida após a morte. Nós, quando entramos na maçonaria, respondemos um questionário. E a pergunta que é feita é assim: você crê em vida após a morte? Se a pessoa disser não, ele não entra na maçonaria. Agora, não existe nada sobre reencarnação. Isso é uma questão mais do lado do espiritismo. Quem faz parte de uma maçonaria é um associado, é um irmão, é um... Como chama? Maçom. É um maçom. O irmão. Homens e mulheres? Não. Somente homens? Somente homens, né? Por que não mulheres? Temos entidades paramaçônicas, né? Existem várias questões de ordens, digamos assim, de ordens filosóficas, né? Espirituais, que são coisas que a gente precisa conversar assim, durante umas 3 ou 4 horas para lhe explicar. Mas não é preconceito, né? Não é porque acham que mulher não tem a capacidade, né? Há algumas pessoas que o maçom ele precisa entrar na maçonaria para se lapidar, para ser uma pessoa correta, honesta, justa e íntegra, né? E pura. Dizem que a mulher não precisa fazer da maçonaria porque a mulher já nasce pura, já nasce íntegra, nasce com toda a criação que ninguém tem. Então, ela já é por si só espiritualizada. Eu gostei dessa explicação.
Quantos maçons existem no Pará e quantas lojas maçônicas? Estamos aproximando a 2.500 maçons, a mais de 40 municípios, e estamos distribuídos em 70 lojas maçônicas. E por que Deus é chamado de grande arquiteto do universo? Isso aí é porque todas as religiões têm um Deus. Mas o católico chama Deus de Deus. Os outros chamam Alá, outros chamam... Então, para evitar qualquer tipo de conflito, nós resolvemos, a maçonaria universal resolveu designar de grande arquiteto do universo, para não ferir nenhuma religião. Humberto Espíndola é sênior demolei. O que significa isso, Humberto? Eu fui demolei, sou ainda demolei, só que eu já ultrapassei a idade de 21 anos, eu tenho 22, então a ordem demolei é para jovens de 12 a 21 anos. O que me prende aqui, o que eu tenho amor por essa ordem, é poder mudar um pouquinho a vida das pessoas também, fazer as filantropias, trabalhar a ritualística, trabalhar você mesmo para poder ajudar o próximo. Carla, que idade tu tens? Tenho 16 anos. Há quanto tempo tu frequentas esse grupo da ordem que chama Arco-Íris, é isso? Isso, é uma ordem para meninas. Eu frequento há 1 ano e 1 mês. Mestre Matias, o senhor está na maçonaria há quantos anos? 39 anos. O que lhe atraiu nessa irmandade? A filosofia, a fraternidade, o amor. E qual é a principal meta de um maçom? Nós trabalhamos, na realidade, muito para tentar tornar a humanidade mais feliz. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o 2º lugar em número de fiéis. O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única
que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Aliás, tem um livro específico de um irmão nosso que é pastor evangélico e ele fez o Evangelho e a Maçonaria. Numa próxima oportunidade eu falarei um pouquinho mais sobre esse livro. Meu muito obrigado, estamos sempre às ordens. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, eu entreguei para os irmãos copiarem, aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte, não foi pelo beira-mar não, ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu, olha, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan, nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. E, bom, eu espero que vocês estejam preparados. E cuidado com as igrejas de hoje. Que as igrejas de hoje, muitas delas não falam sobre isso. Que nós estamos vivendo nessa geração. Hoje eles falam mais de suas próprias vidas do que da Bíblia. Eles orientam vocês a se preocuparem mais com os bens materiais do que ter o conhecimento da Bíblia. Sendo que quando você vai à igreja, é para quê? É para ter o conhecimento da Bíblia. Pelo menos na minha concepção, se eu fosse na igreja, eu não ia querer saber da vida do pastor, de fulano, ciclano, ou do carro que eu vou ter, ou da moto que eu vou ter. Eu fui lá para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a Bíblia, para ter conhecimento, para saber me proteger do mal que virá no futuro. E nas igrejas de hoje, não são mais assim. Eu estou falando de qualquer igreja e qualquer religião. Mas se você perceber também, a maioria dos líderes religiosos de hoje, a maioria deles são tudo maçons. E a maioria deles, você percebe no cultos, os anéis que eles esbanjam, anéis de ouro, pulseira, relógio. Quer dizer, eles não estão nem aí. Hoje, a maioria das igrejas, religiões, é tudo parte de um negócio. Já faz quase tudo parte dos iluminados, assim como a indústria da música, do cinema e do futebol. Então,
esse é meu triste aviso de hoje. Você pode até rir da minha cara, me chamar de louco, ou o que for, mas você pode ter certeza que o louco não sou eu. O louco é você que está rindo de mim agora. Por enquanto eu fico por aqui, galera. Nós vemos que essa realidade não está só dentro de um partido. Isso contaminou todos os partidos e toda a classe política, essa mentalidade. Porque todos esses itens que estão aí e que são condenados pela igreja, e não somente pela igreja católica, condenados por qualquer cristão. Qualquer cristão. Ou até qualquer pessoa de boa vontade. Né? Qualquer pessoa de boa vontade também. Né? Tudo isso daí está dentro de um projeto, né? Que são pontos que são colocados pela ONU, né? Esse pessoal globalista que quer o governo mundial, etc. e tal. Então, o que é que está acontecendo? Nós estamos vendo na prática o governo mundial já em ato. Ele não acontece, ele não está aí juridicamente, mas de fato o pessoal da ONU diz, e o pessoal aqui no Brasil bate continência e diz: sim, senhor, vamos pôr em prática. Ah, mas o povo não quer, não tem problema, nós vamos pôr em prática. Sim, senhor, é isso mesmo, meu senhor, é isso mesmo, nós vamos obedecer. É isso que eles estão fazendo. Ou seja, de onde vêm essas ideias cavilosas? De onde é que vêm essas ideias de colocar, né, casamento homossexual, aborto e todo tipo de coisa que o povo brasileiro não quer? O povo não quer. O povo não quer. Mas os políticos mesmo assim. Por quê? Porque existe um lobby, um forte lobby internacional, e não é o pessoal, não é, o negócio aqui não é capitalistas. Né? Ah, é o capitalismo mais uma vez. Não, isso daí é o anticristianismo, entendeu? De gente que quer fazer um governo controlador mundial, e aí estão caminhando para isso. Vamos reunindo em blocos. Se você pega, por exemplo, também o perfil do senhor Obama, né? O Obama, ele é capaz de assinar isso daqui na hora. Se ele pudesse aplicar isso nos Estados Unidos, ele assinava na hora. Na hora. Para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma unanimidade. Os governantes, nossos governantes, e não é só do Brasil, é do mundo inteiro, eles estão numa sinfonia desastrosa, não é? Todos voltados para uma sociedade ditatorial e anticristã. Caio, olha só. Um pastor presidente de uma instituição religiosa. Tá cheio deles na maçonaria. Viu? Que tenha poder para fazer qualquer coisa com um membro que está na igreja de um outro pastor subalterno, passando por cima de quem é o pastor humano daquela pessoa. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Orgulhosos. Manuel Ferreira está lá orgulhoso de ser grau no seu credo da maçonaria. Todos esses aí entraram. A cúpula, não só de Madureira, mas do lado de cá, da Convenção Geral, está cheio de gente na maçonaria. Você veja que esse é um assunto que já não é mais falado pela Assembleia de Deus, porque ela... Os históricos, né? Mais tradicionais que se mantinham. Agora ela quer o status desse pertencimento, dessas confrarias. Está lotada de pastor da Assembleia, de pastor pentecostal, todo mundo na maçonaria. Essas associações de pastores entupidas de pastores membros de grupos maçônicos. Então a maçonaria está perdendo espaço, tipo na América, mas no Brasil ela está crescendo. E sobretudo crescendo com a pastorada. É o grupo que mais vem fortalecendo a maçonaria no Brasil nos últimos 10, 15 anos, outra vez. Com a adição dos pentecostais ávidos, que são emergentes. Essa história tem aquela psicologia do emergente, que vem agora a gente pode, aí vão ficando deslumbrados, vão entrando nessa porcariada toda. Então, olha só, o que você falou antes, que a tua opção com relação a não entrar na maçonaria foi exatamente essa
convicção, né? Essa âncora, né? Isso só mostra cada vez mais que a igreja está cada vez mais distante dessa radicalidade com relação a Jesus, ao Evangelho, né? Já que muitos dos seus líderes estão se envolvendo e cada vez mais achando que isso é certo, é correto, isso só é um sinal claro e evidente que a igreja cada vez mais se afasta disso, né, dessa radicalidade. Eles estão dispostos a lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Entrar na maçonaria é ir para o escotismo, é virar lobinho. Os caras estão lavando dinheiro para o cartel de Cali, para o tráfico de drogas, para político. Nesse ano eleitoral, o que vai rodar de dinheiro de partido dentro de denominação para lavar não é moleza. Os partidos adoram ter pastores como membros e candidatos e tudo, porque atrás dos pastores tem organizações que não têm que prestar contas financeiramente ao Estado, que são as igrejas. E as igrejas ficam aí com medo de perseguição religiosa. Eles é que estão criando o ambiente para perseguição religiosa, quando vão se tornando verdadeiras lavanderias de caixas 2, de partidos políticos, do tráfico de drogas, de dinheiro do bicho, de dinheiro ilícito que vai rodando nos gasofiláceos. Vai chegar uma hora, é só uma questão de mais tempo, não na era Lula, que é uma era muito leniente e permissiva, aceita até o banditismo do MST, aceita que todo mundo que roubou no mensalão continue cardeal de importâncias. Então não é aí que vai acontecer nada, mas na hora que chegar um governo mais sério, que vai ser acusado de ser um governo antirreligioso, se quiser ser sério, se quiser estabelecer ética para as igrejas, se quiser fazer com que a igreja não seja mais o bicho liberado oficialmente do país, é o bicho. Que ninguém pode ver, nem tocar, nem pegar. É pecado, vai criar uma revolução, vai gerar um... Aí fica esse cluster de ilicitudes. Quando tiver um governo minimamente sério, se tivesse, por exemplo, um governo que fosse tão sério, embora os governos americanos não sejam tão sérios assim, mas comparados com os nossos são ilhas de seriedade fiscal e de outros níveis mais, se tivesse só aquele nível ali, olha, meu amigo, já tinham passado o rodo em mais da metade das igrejas evangélicas no Brasil, que viraram lavanderias dessa coisa toda. Então, quando chegar, não reclamem. Quando o pau cantar, não achem ruim, porque o abuso que se vem praticando nos últimos 25, 30 anos, desde o início da década de 80, que foi quando começaram a lavar dinheiro dentro de igreja, e só aumentou, e de um grupo passou para 2, passou para 10, passou para 100, passou para milhares lavando. Desde essa época, que isso vem crescendo como um câncer. Em anos eleitorais é uma fábula que roda nas lavagens de dinheiro dentro das igrejas. Na hora que surgiu um governo sério que resolver tirar isso a limpo, que resolver cobrar auditoria nas contas das igrejas, vai ser uma calamidade, uma desgraça. Aí é o diabo que se levantou aí contra vão elas, dizer né? que foi o diabo que se levantou. Os caras, à igreja, não tem nada a ver. Os caras viram amantes de Satanás, dão um beijo de língua na boca do diabo. Dormem com ele todo dia. Aí no dia que o bicho pega, alguém chega e diz: o diabo está nos perseguindo a igreja de Deus. Não, o próprio Mamon. Tem um ministro do Estado que está cumprindo o papel de Romanos 13, que nesse caso é ministro de Deus para o bem, exercendo uma disciplina sobre algo que se chama igreja e que nada mais é do que uma organização bandida nesse aspecto, toda vez que ela assim se torne. Quase que maçônica, né? Quem faz parte dos concílios da igreja, quem faz parte, por exemplo, da
da mesa da Assembleia de Deus do Brasil, hoje em dia, da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, entra na maçonaria dizendo eu vou para um lugar monástico para ter um momento de tranquilidade e paz. Porque a maçonaria, perto dessas convenções, eu estou chamando pelo nome, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, onde sai pancadaria, ameaça de morte, é um negócio nojento. Nojento. Chegou a ver? Meu amigo, eu todo dia sou brifado. Eu não tenho interesse nisso, eu sou brifado todo dia. Brifado por membros da mesa diretora que me escreve, ou por filho de gente que é membro da mesa diretora. E eu não estou falando, não tem nada a ver com o nosso amigo irmão Joel lá na Flórida, que é o cara mais discreto do mundo, que não toca nesse assunto. Eu estou falando de outras pessoas que me escrevem, que me contam detalhes e detalhes e detalhes e detalhes de tudo. É um negócio nojento e asqueroso. Então, para quem faz parte daquilo ali, a maçonaria é um espaço. E a maçonaria que é do diabo, né? É. Como se diz na boca do crente, né? Virou Sabem um eles o que está lá atrás das coisas, né? Ó, a minha dúvida, uma pergunta aqui dos nossos irmãos. A minha dúvida é, uma vez membro, esse indivíduo nunca mais pode sair da sociedade? E quando sai, por que mantém calado? Por que ninguém conta nada? Porque ele fez um juramento lá de que se ele sair, ele não abre a boca. Sair, ele pode até sair, ele só não pode falar. Mas esse juramento é feito a Deus? Esse juramento é feito ao diabo, né, mano? Porque Deus não quer que o cara mantenha um juramento contra a verdade e contra a vida. Deus manda não jurar. Não jureis por coisa alguma. Eu estou falando isso pelo seguinte. O cara tem que ter muito medo para quebrar um juramento. Para não quebrar, né? Ele tem que ter muito medo, no caso, se quebrar um juramento. Porque se quebrar o juramento, a porrada vai vir de quem? Olha, eu nunca vi nenhum cara grandão da maçonaria quebrar o juramento. Eu só encontro um monte de gente que fez parte da geral e da arquibancada da maçonaria. Essa ganhar dinheiro com o juramento. Aí são no banco 23. Aí eles, quando eles quebram o juramento, eles se tornam testemunheiros evangélicos. Antimaçônicos, escrevem livros. Não sabem porcaria nenhuma. Ficaram na geral, na arquibancada, e por isso nem são muito perseguidos, porque eles só têm para contar aquilo que qualquer um pode saber sobre a maçonaria. Se você entrar na internet, você sabe tudo. Se foi como o documentário disse, vá a uma livraria, tem livros que descrevem. Ou faça uma visita à loja central.